Agora nós vamos ver o Rio de Planalto. Lembram a última aula que eu dei de geografia falando de relevo? Pois é, o relevo ele tem uma influência muito grande nos rios, porque o leito do rio é o terreno que fica embaixo da água. E nós vimos na última aula a classificação do relevo. O que é o relevo? O relevo são as formas variadas da superfície terrestre. Se classifica como planalto, que é a elevação da terra, da superfície terrestre. Planícies, que já é a parte mais baixa, que fica ao longo de toda uma área de oceano, de rio, que também pode ser área litorânea. E a depressão, mas hoje eu vou falar para vocês do Rio de Planalto. O Rio de Planalto são aqueles rios que você percebe uma queda d'água. Por quê? Porque houve uma elevação no terreno, o terreno é irregular. Por exemplo, ele pode ficar uma parte mais alta, outra mais baixa. Isso gera, sim, uma queda d'água. E esses rios, eles são usados para represar, pode-se fazer usinas hidrelétricas. Ele é responsável pela geração de energia, de eletricidade, tá? E nós vamos ver aqui também o rio de planície. O rio de planície, ele já não possui queda d'água, ele possui um fluxo contínuo, porém tranquilo das águas, tá? Ele não tem uma grande movimentação. Para que ele serve? Para o lazer, para a navegação, para a pesca. E nós vamos ver também uma consequência. O que seria isso? Pois é, diante de tudo isso que nós já vimos, né, nós vimos os tipos de rios, as suas classificações, o que é um rio, nós vamos ver que tem um determinado período que um rio, ele tem a sua capacidade de volume ali no seu limite, mas quando chega o período das chuvas, a tendência desse rio é transbordar a água. E geralmente, ou sempre tem ao redor dos rios, um terreno que nós chamamos de várzea. O que são as várzeas? São terrenos baixos que eles ficam à margem desses rios. Então, quando, por uma necessidade humana, algumas pessoas elas se apropriam desses terrenos, constroem casas, povoam aquele lugar, e isso faz com que, em determinado período da grande quantidade de chuva, e enche aquele rio, e ele transborda, traz prejuízos para a população, é o que nós chamamos de cheias. Por quê? Porque o solo que era apropriado para reter essa água, ele já não está mais apropriado, porque ele foi povoado. Outra consequência para as cheias, além da povoação das várzeas, outra consequência é o assoreamento dos rios. A maioria das pessoas jogam lixo nos rios, né? Isso diminui a capacidade dele armazenar água e, consequentemente, as cheias e as inundações, trazendo prejuízos para a população e até mortes, tá? Então, vamos lá. Vamos relembrar novamente. Vamos lá. Olhem o livro de vocês e acompanhem comigo. Nós vimos o que é rio. Muito bem, rio é o curso natural da água. De onde se origina o rio? Sabemos que vem de fontes subterrâneas, derretimento de geleiras, de neve ou da água da chuva. A classificação dos rios, temos os que chamamos de rios permanentes ou perenes, é aquele que permanece com fluxo contínuo, tendo chuva ou não. Nós temos os rios temporários, que são aqueles que eles estão cheios por um período ou por um tempo, por isso temporário, e o de planalto, que é aqueles que estão localizados, a água está localizada no terreno irregular. E isso gera uma queda d'água. São responsáveis também pela geração de energia elétrica, onde eles fazem a represa de águas, né? E as usinas hidrelétricas geralmente são construídas nesse tipo de rio. Temos os rios de planícies, que são usados, que a água é um pouco mais tranquila, o fluxo não é como de queda d'água, porque o terreno não é irregular, mas é de planície, é plano. E esse rio ele é utilizado para navegação e para lazer. Então, e agora? Como utilizamos a água do rio? Como você utiliza essa água? Você tem feito gastos que não são necessários? Como você tem cuidado? Porque se você não cuida, nós vimos também através das cheias, que também comumente chamamos de enchente, se você não cuida dos rios, você
pode ter um grande prejuízo para a população, porque nós dependemos da água, né? E quando você joga o lixo nos rios, também é um prejuízo para nós, não é só pelo fato de você perder porque alagou, mas é porque aquele rio se torna inapropriado para o consumo, né? Então, é essencial que nós tenhamos um cuidado com os rios. Mas vamos ver, como utilizamos a água dos rios? Nós utilizamos na agricultura, para irrigar as plantações. Nós utilizamos também na navegação, transporte de pessoas, de mercadorias. Então, comumente acontece. Outro, a usina hidrelétrica que falei para vocês, que vem a partir do Rio de Planalto, tá? Que é a geração de energia. Eles represam a água e essa água é para gerar energia que nós consumimos. Outro tipo de consumo é aquele diário ou doméstico que nós temos em casa. Se você não tem o cuidado e você desperdiça a água, a tendência é você não tê-la. Então, eu convido vocês hoje a fazerem uma reflexão e quando você for ao rio tomar um bom banho da água refrescante e tranquila que tem nos rios, que você não jogue o lixo, o resto de comida, tá bom? Então, vamos lá. Vamos no livro. Eu trouxe para vocês tudo isso que nós vimos. Nós temos aqui da página 56 até a 63. Vocês vão ler as informações do livro, vão analisar as atividades, se basear no conteúdo que nós estamos falando agora e tentar responder, tá?